Vamos lá falar com o Padre Rodrigo. Padre Rodrigo, muito bom dia, obrigada por ter vindo. Bom dia, Simone, eu que agradeço, viu? Bom dia, Padre pai? Reginaldo, bom dia, pessoal de casa, Deus abençoe. Muito bem, o Padre Rodrigo ficou conosco desde o início da manhã do programa, Acompanhou a gente tudo. agradece. Sim. E o Padre Rodrigo tem então essa missão de trabalhar como psicólogo, né? Ampliou a sua missão de sacerdote para psicólogo. Padre, a gente está falando de um tema muito sério, que Especialmente nesse mês, né? especialmente, Pessoas que é essa questão da gente extrapolar, da gente encher o copo, da gente não aguentar mais. O senhor tem visto muito isso também? Sim, quase todo dia. É uma frase comum. Sim, pessoas que chegam, Padre, eu não aguento mais, estou no meu limite. E nós também, muitas vezes chegamos neste ponto, né? Acho que faz parte da nossa correria, da atualidade, desse tempo que todo mundo tem mil coisas para fazer, mas é muito importante entender que suportar por um tempo essa situação é possível, é razoável. Momentos de estresse, de correria, todo mundo vai passar na vida. Mas um tempo muito prolongado de estresse, nessa situação, estou no meu limite, pode trazer sérias consequências. Isso precisa ser pensado, isso precisa ser organizado, alguma medida precisa ser tomada. Eu costumo falar que é como a gente andar com o carro na reserva. Ah, uma hora vai acabar o combustível. Eu tenho terríveis experiências. Ultimamente eu estava vindo de uma viagem e sempre, tá na reserva. Não, vai dar para chegar, vai dar para chegar. Aguenta mais um pouco. Eu cheguei, de guincho. É. E às vezes acontece isso, literalmente. A gente vai andando com o carro na reserva. É fato, Chega uma hora nós que não dá. como Estraga, né? estraga. Nós como seres humanos, nós bem que gostaríamos de sermos super-heróis, né? De sermos de aço, mas somos de carne e osso, graças a Deus. E isso é aprendizado. Nós temos um limite de sofrimento de estresse que nós conseguimos aguentar com saúde. O estresse da correria, do excesso de atividades, ele pode ser produtivo por um tempo. Depois de um certo limite, que é muito pessoal, cada um tem o seu limiar, o estresse prolongado vai causar um desgaste que, inevitavelmente, se não for controlado, ele vai começar a desenvolver, produzir uma depressão, que é o desgaste, que é o cansaço. Estamos no Setembro Amarelo, e falar de depressão, de desgaste, de limite, tem tudo a ver com esse momento. Então é importante acordar para isso. Padre, a gente tem ouvido falar muito de doenças inexplicáveis, de pessoas passando mal, ataque cardíaco em jovens, 30 e poucos, 40 anos. Esse somatório todo, certamente vocês que estudam a área humana, comportamental, essa somatização é fruto dessas questões que a gente não resolve, Padre? Perfeito. Não dá para separar o físico, o corpo, das emoções, do espírito. Nós sabemos hoje que tudo está interligado. Então, o estresse, o cansaço, os sentimentos negativos, como tristeza, medo, ansiedade, angústia, mágoa, o rancor, a raiva em excesso, tudo isso traz para o nosso organismo um estresse, um cansaço, um desgaste. Nós temos uma liberação muito grande de neurotransmissores, de substâncias que realmente vão influenciar no físico, no químico vai influenciar no nosso organismo. E cada pessoa acaba descarregando numa área mais específica do corpo. Alguns desenvolvem dor de cabeça, outros dor de estômago, alguns problemas de pele, problemas de coração, pressão que sobe. E coisas mais graves, nós sabemos que até mesmo alguns tipos de câncer podem e têm uma grande influência da parte emocional. Sim, cada vez mais a ciência ela indica e ela aponta estudos que comprovam isso. Que tem que cuidar de forma integral. Esses dias conversando com uma senhora, ela lidou com um filho com dependência química. Quantas famílias hoje enfrentam o problema da dependência química, do sofrimento mesmo familiar com a dependência química. E ele viveu isso toda a juventude dele. Hoje já é adulto, mas ela está tendo pouca resistência a algumas coisas. E ela falou, eu não era assim, eu era mais forte. Mas eu acho que não tem esse olhar de que a vida toda ela enfrentou aquele estresse. Então agora, com outra idade, a resistência é menor. Como enfrentar então? Porque aí a pergunta chega nesse ponto. A gente chega ao limite, o que eu faço? Quais os caminhos? Provavelmente ela continua se cobrando de uma maneira que ela fazia muito tempo atrás. Talvez ela não tenha percebido o que ela já fez para ajudar.
Muitas vezes, quando nós lidamos com a questão da dependência, nós vamos lidar constantemente com a frustração e com a ameaça daquilo acontecer novamente. Então, realmente, é uma situação que nós precisamos prever algumas recaídas, entender que o controle ele é muito importante, que uma queda não significa a perda de toda a luta e que, com certeza, tudo que ela fez valeu. Porque realmente quem lida com um dependente acaba criando uma frustração e uma sensação de incapacidade muito grande. Porque ela cria aquela esperança, isso pode acontecer, mas nem sempre, de que a pessoa nunca mais vai beber, nunca mais vai usar. E quando a pessoa bebe ou usa algum tipo de outra droga, geralmente o cuidador começa a acreditar, falhei, fracassei, tudo que eu fiz foi em vão. E não foi. Então isso vai causando um desgaste maior do que a situação realmente exige, a questão da compreensão. Cada esforço, cada vez que ela foi talvez buscar, filho, né? Esse filho em algum lugar, cada oração que ela fez, cada prece, cada cuidado valeu a pena, colaborou, contribuiu, está valendo. É que é uma situação realmente desafiadora. É muito tempo também, muito né? Tempo. E a gente fala muito das pessoas que estão doentes. E eu me chamo a atenção também por algumas vivências que eu passei, que também precisa ser cuidado de quem cuida, né, padre? Porque quem cuida também adoece. Quem cuida também precisa de atenção. E às vezes a gente se habitua dentro de um relacionamento, numa convivência paroquial, familiar, comunitária, profissional, de que aquela pessoa sempre resolve tudo. Só que o padre usou um termo aqui, Rodrigo, muito especial. Ele disse, nós não somos super-heróis, graças a Deus, porque senão a gente não sentiria nada. O super-herói é o cara que nunca sente nada, e então ele não é humano. O que você tem a dizer, padre Rodrigo, para todas as mães, todos os pais, todos vocês que estão nos acompanhando e que são os cuidadores? É muito comum que o cuidador adoeça junto, como você falou, Simone. Eu lembro de Madre Teresa de Calcutá. Ela estava cuidando dos doentes, ela não se cuidava mais. Ela cuidava e era um mar de gente, né, para cuidar. Com diversos tipos de necessidades. E ela não dormia direito, não comia direito, não realmente se colocou em último lugar. Claro, isso é doação, isso é bonito. Em alguns momentos devemos fazer isso, em alguns momentos sim, são os momentos de cruz. Mas o tempo todo, por quanto tempo um ser humano, por mais forte que seja, resiste, aguenta? Então, eu preciso realmente ter saúde para cuidar de quem não tem. E Madre Teresa caiu doente, caiu de cama. E uma enfermeira cuidando dela disse, para a senhora cuidar dos doentes, a senhora precisa ter saúde. E para ter saúde tem a hora certa de dormir, de comer, tem alguns cuidados necessários. Entendendo isso, ela se reorganizou e fez tudo o que fez. E hoje é Santa Teresa. E hoje é grande Teresa. E a nossa vida é a mesma coisa. Por mais que nós amemos uma pessoa, por mais que nós nos dediquemos a ela ou a uma causa, às vezes é uma causa, trabalho, um projeto. Existe um momento de se desligar daquilo, de respirar outros ares, de pensar em outras coisas, de desviar a atenção para um outro assunto e de olhar para si, tomar consciência do próprio corpo, das próprias necessidades, perceber seus limites. O cuidador geralmente não gosta de enxergar seus limites, porque é uma doação sem fim. E é por amor. É por amor, o amor. Escolha mesmo. Mas nós somos humanos. Outro dia eu falei para uma paciente minha, ela gargalhou, porque fez todo sentido para ela. Embora você não goste de enxergar, você é humano. Embora você não gostaria de ouvir, você é humano, né? Não é isso que você queria ser, mas você é humana. Ela gargalou a verdade, né? Como a gente acaba se desrespeitando e a gente se levando a um estresse assim, muitas vezes desnecessário, não produtivo. Eu aproveito e digo, né, as pessoas que estão nos acompanhando em casa, você que está nos acompanhando em casa, talvez você pense assim, olha, eu estou passando por isso, mas é uma situação específica, eu não sei o que fazer. Se você quiser mandar uma perguntinha pelo WhatsApp, dá tempo de mandar, só que tem que ser rapidinho, porque nós temos pouco tempo aqui. Manda a sua pergunta, de repente você está falando, olha, eu estou passando uma situação difícil, eu realmente não aguento, eu não sei como agir, eu não sei como fazer. Se você tiver uma pergunta nessa área, nessa direção, manda para nós, que a gente está aproveitando, contando com a ajuda aqui do Padre Rodrigo. Mas eu quero aproveitar, Padre Rodrigo, eu sei que justamente com essa preocupação do cuidado, né,
aí eu tenho que falar, nós fizemos um trabalho que eu falei algumas semanas atrás, né, gente, para vocês, sobre o livro Um Coração Bem Cuidado, que eu, Padre Rodrigo, a doutora Ana Carolina, que também já esteve aqui algumas vezes, fizemos sobre psicologia e espiritualidade, falando do cuidado das pessoas, de um coração bem cuidado, esse cuidado integral. Qual que é a intenção desse sentido? Esse livro, na verdade, ele é fruto de um programa que nós tínhamos Até tá aqui. aparecendo lá, tá no Shopping Católico. Sim. Aqui você pode adquirir já esse livro, tá, gente? E é interessante o livro, desculpa, Padre Rodrigo, é que eu ganhei. Isso, a Simone ganhou. Toda orgulhosa. E ele é um livro, não é superficial, é profundo, mas é de acessível, fácil leitura. Então, qualquer um de nós pode ler e ajuda a gente demais. Perfeito, são temas muito práticos, né? Nós, por um tempo, tivemos um programa aqui na casa e se chamava Coração Jovem, que unia espiritualidade e psicologia. E cada programa produzia um artigo, nós produzimos artigos, eu, Padre Reginaldo, a doutora Ana Carolina. E esses artigos ficaram disponíveis no site da TV por um tempo e depois foram transformados nesse livro. Então, esse livro é fruto de muita prática, de oração, de um conteúdo já condensado pela experiência. Então, ao mesmo tempo que tem profundidade, ele é acessível. As pessoas que estão lendo, elas estão dizendo, Padre, a cada vez que eu leio, porque tem gente lendo, relendo e deixando do lado da cama, virou livro de cabeceira, né? A cada vez que eu leio, eu percebo alguma coisa nova que fala para minha vida. São dicas para o dia a dia, é um caminho de autoconhecimento. São temas específicos. Temas específicos. Nós falamos sobre depressão, sobre socorro não dou conta, medo, ansiedade, autoestima, autoimagem, relacionamento, habilidades sociais, relacionamento homem, mulher, marido e mulher e aí por diante. São temas e é uma do nosso forma dia a dia. de não sobrecarregar, né? Eu acho que essa expressão, né, não aguento mais, é a frase que a gente mais usa. Quantos momentos a gente passa uma diversidade de saúde, nas relações, a gente fala, acabou. Num casamento, não aguento mais esse casamento, não aguento mais essa situação. A gente fala isso, fala a verdade, eu falo, você fala também. A gente fala, não aguenta mais, mas aguenta. Aguenta. Sempre tem uma saída, esse é o segredo. A ideia do livro é também ajudar nesse sentido. Para compreender, lembra que eu falei, né? Consciência, compreensão, arrependimento e comprometimento. A gente entender algumas coisas para que a gente desafogue o coração. Inclusive, a nossa proposta do programa Você Pode Ser Feliz, com os diversos caminhos que a gente traz aqui, as diversas pessoas e os diversos momentos que nós temos aqui, a gente traz e partilha aquilo que a gente vive também, né, Simone? Exato. Porque a gente também precisa de momentos em que desafoguem, que alivie a alma. Nós desejamos que o seu coração seja bem cuidado, que você seja feliz. E para isso, olha, tudo que a gente puder fazer na oração, no aprendizado, nós estamos aqui para fazer essa intenção, né? Exatamente. Padre, a gente vem acompanhando assim uma série de questões de tristeza muito grande, né? Então, crianças muito tristes, jovens muito tristes, adultos muito tristes. O que fazer com essa tristeza? Porque a tristeza também é boa. Ela não é só negativa. Existem os sentimentos considerados negativos, mas funcionais. Tristeza é um sentimento considerado negativo, porque é desagradável, mas é funcional em algumas situações. Então, acontece algo, como a perda de uma pessoa querida, eu não vou ficar feliz, eu vou ficar triste. É normal. Eu tinha um projeto, perdão. Obrigado. Isso é interessante porque ontem a gente falou da raiva, né, Padre? A questão da fúria, da raiva, e quando que isso vira uma mágoa, vira um ressentimento. Isso. Na linha da tristeza também. Tá tudo aí para ensinar algo pra gente. O sentimento funcional e a tristeza. A depressão é o disfuncional. A angústia, aquele peso. Que domina. A raiva é funcional, embora negativo. O ódio, ele é disfuncional. A alegria é funcional, a euforia é disfuncional. A alegria já é um sentimento positivo, verdade. Mas a euforia, por um momento até que tudo bem. Mas até, vale a pena de vez em quando, mas pode nos fazer perder o Então caminho. o exagero, ou quando nós experimentamos abaixo do que deveria ser aquela situação, é a doença, é o desequilíbrio. Então, uma pessoa que está com depressão, ela está experimentando a tristeza de uma maneira muito intensa. Isso é fruto de talvez um desgaste, de pensamentos que ela foi desenvolvendo diante de situações. Nem sempre nós vamos poder mudar a situação. Não aguento mais. Você não aguenta mais desse jeito. É uma frase que parece que abrange tudo, mas não é real, né?
Não, na verdade, existem situações que realmente são situações limite. Daquela forma, aquela situação, Daquele jeito. com a maneira que eu estou enfrentando e entendendo, não é mais possível, mas sempre há uma saída. Se eu não posso mudar a situação, eu vou mudar a minha compreensão daquilo. Muda tudo. Viktor Frankl vai falar disso. Outro dia eu vim aqui e nós falamos disso, né? Sim, verdade. E, então, a tristeza, a depressão. A tristeza ela é fruto com a base cognitiva, quer dizer, todos os sentimentos são provocados por pensamentos. Então, qual a base cognitiva da tristeza, que pode virar depressão? Pensamento de fracasso, fracassei, não tem mais jeito, Não sou perdi, bom bastante. não sou bom bastante, desisto de mim, a vida não tem sentido. Isso vai gerando a depressão. Então, o que levou a pessoa a desenvolver esses pensamentos? Qual situação provocou isso? É funcional? É racional? É proporcional à realidade? Ok, é. Mas existe uma outra forma de eu enfrentar, de eu enxergar, para eu me motivar? É para sempre essa situação? Nada é para sempre, tudo é passageiro. E não, é desproporcional, estou fazendo uma interpretação distorcida. Ok, vamos corrigir esses pensamentos, vamos experimentar uma tristeza mais razoável, realista. Então, sempre tem uma saída. É olhar com esperança, né? Até a gente usa na linguagem da espiritualidade, a gente fala que o Senhor não nos dá uma cruz maior do que a gente possa carregar. Sim. E que o Senhor nos dá a graça. São Paulo fala, basta-te a minha graça. Eu estou repetindo muito essa frase, sempre tem uma saída, justamente por causa do Setembro Amarelo. Porque o suicida, ele acredita, não tem mais saída, não tem mais jeito. Talvez nós tenhamos pessoas assistindo agora que estão pensando ou falando isso várias vezes, né? Porque vira um hábito também, né? Você que de repente está aí acompanhando na sua casa, vira um hábito dizer, não tem jeito, não aguento, não suporto, não dá mais. A gente vai repetindo tanto isso, não que não seja verdade, como o padre disse, existem situações limites, mas que vai se tornando para nós, assim, uma verdade impossível. E se eu fico repetindo isso, eu vou acreditando nisso e realmente eu não vou ver saída. Então, a teoria de que tudo nasce do pensamento e que se eu mudo um pensamento, eu sou capaz de mudar uma emoção, isso é verdade? Isso é totalmente verdade. As emoções não vêm do nada, elas vêm do pensamento. É o modelo cognitivo comportamental que nós usamos no livro. É verdade. Né? Identificando pensamentos, corrigindo pensamentos, eu vou melhorar sentimentos e vou ter um comportamento mais adaptado. Padre, agora uma questão assim, por que eu tenho que melhorar? Por que eu tenho que ser bom? Por que eu tenho que fazer isso diferente? E se eu não quiser? E se eu quiser ficar aqui plantada no mesmo lugar, sentindo a mesma coisa, vivendo a mesma coisa? Emperrada, vou ser uma planta. Eu nasci aqui, eu morro aqui. Por que eu tenho que buscar essa mudança sempre? Porque você pode ser feliz. Nossa, é verdade, né? Pronto. Por isso. É por isso que nós falamos, né, Simone? Quem vive do jeito que você acabou de dizer, não é feliz. E Deus fez você para ser feliz, apesar dos problemas, desafios. Eu não gosto de problema, gosto da palavra desafio. Apesar dos desafios, dos imprevistos, das perdas, nós somos feitos para ser felizes. E isso é a busca, né? Então, essa correção, ela vai nos levar a uma felicidade ao céu, que começa agora. Verdade. O céu é felicidade, é a paz. Não algo passageiro, mas algo perene, sólido, duradouro. Né? Você vê aqui, né, eu, a Simone, sempre nós falamos sobre isso, né, Simone, que nós precisamos ser o melhor que nós podemos ser para a gente estar bem. O trabalho que você faz, né, de coaching também, que é justamente para incentivar a pessoa a produzir o melhor que ela pode ser. Essa é a nossa intenção. Porque se a gente não for o melhor que a gente pode ser, a gente não é feliz. Aconteceu, essa semana eu estava dizendo aqui que eu fui no Mato Grosso, né? Nas estradas lá, infelizmente, muita queimada, muita secura. Só que as árvores, elas estavam com o tronco queimado, e a beiradinha das pontas já estavam começando a nascer folha verde. Brotando. Olha que coisa linda. E aí eles me explicaram que algumas árvores guardam a força nessa hora. Demais. E elas começam a produzir de novo. Então, às vezes tem umas que parecem mortas. A grama se esverdeando, eu fiquei impressionado. Porque aí é a fé na vida. Se a natureza faz isso, a nossa natureza humana tende a fazer também. O ser humano também faz. Quantas pessoas nós vemos, todas sapecadas pela vida, situações que nós paramos para pensar. Falando, isso aí, eu tô sapecado, né? E será que essa pessoa vai reagir? Parece que não há sentido, não há esperança.
os brotinhos começam a aparecer e a pessoa se reinventa, se renova. É maravilhoso. Parece É que o a vida caso, acabou. e é o caso, o padre falava do coach, do desenvolvimento humano. O que, que é isso, né? Nada mais é do que dizer para a pessoa, há uma saída. Nada mais é do que dizer, viu, você chegou até aqui, mas tem outra E às possibilidade. vezes a gente precisa de alguém para ajudar. E eu não estou enxergando, não, vamos lá, vamos... Olha, é tão simples, vamos contar a nossa história? Acho que o Padre Rodrigo pode falar disso também. Vamos lembrar de onde a gente veio? Vamos lembrar quanta coisa nossos pais já venceram na vida? Vamos lembrar dos nossos irmãos, da nossa família, da nossa raiz da árvore? Nossa resiliência. Porque, força. Padre, porque se a nossa história não servir, a gente já tem uma dimensão da fé, já tem Jesus Cristo no seu mistério de paixão, morte e ressurreição. A gente tem tudo. E na área do coach, a Simone vai me ajudar a falar melhor sobre isso. Geralmente a pessoa tem os recursos dentro de si, ela só não percebe. E o coach traz isso à tona, não é? E claro, vai desenvolver algumas outras habilidades que a pessoa precisa. Mas Deus nos deu tudo que nós precisamos para ser felizes. Nós muitas vezes não enxergamos, não sabemos por onde, não é? Padre, essa dinâmica da espiritualidade, vocês têm no livro, o nome do livro, Padre? Um Coração Bem Cuidado. Um Coração Lembra, Bem mais Cuidado. uma vez, tem no nosso Shopping Católico. Sugiro que vocês entrem em contato, peçam, é importante, são recursos para ajudar. Eu já tomei conhecimento, é muito bom mesmo, e eu acho que tudo que a gente tiver para fazer os outros melhor, a gente tem que colocar no mundo mesmo, e a gente tem que falar mesmo. Agora, cada vez mais, olha, a gente está mostrando o livro, né? É um recurso muito bom. Né? Se quiser, pode ligar e já adquirir, que a gente tem aqui na casa. Agora, a espiritualidade cada vez mais sendo usada por todos os setores aí da sociedade. Foi falado sobre isso, né? Hoje Como uma você forma falou. da gente encontrar um centro, da gente se nortear, porque só conquistas materiais não alimenta, né, Padre? Não, de modo algum. Eu estou fazendo agora um estudo que eu estou amando, que é de programação neurolinguística. E nós percebemos como que as imagens mentais, os pensamentos realmente produzem saúde ou doença. E quando eu estou rezando, eu estou entrando em contato com o céu, com o sagrado, Oração, a bênção. Além do que a ciência, ela comprova, existem estudos, não saberia citar, mas existem estudos que comprovam que foram experimentos. As pessoas que receberam oração através da imposição das mãos, doentes, recuperaram de saúde a saúde muito mais rapidamente. Aí perguntará, isso é sugestão, a pessoa viu que recebeu a oração e melhorou, mas e aqueles que estavam em coma e receberam a oração e tiveram uma recuperação melhor do que aqueles que não receberam? Existe isso também. Então, realmente, o sobrenatural, ele é indiscutível. Chega um momento na vida que nós percebemos isso. A presença de Deus, a ação de Deus, né? E as ciências estão percebendo, elas estão aceitando que elas têm a sua área de atuação e elas têm um limite. E existe algo maior que isso. Os grandes cientistas já entenderam isso, né? Mesmo que não chamassem de Deus. É um cuidado integral do ser humano em todas as áreas. Sim, sim. Exatamente. Só mais uma pincelada naquele tema do Setembro Amarelo, acho muito importante, falando também do limite, do esgotamento, do cansaço, da depressão. Nem sempre, não é todo depressivo que tem ideação suicida. Existem muitas pessoas, eu vejo apavoradas, porque a pessoa, o marido, o filho entrou em depressão, vai se matar. Não. Nem sempre. E algo curioso, nem todo suicida tem depressão aparente, existe a depressão velada. Existem pessoas que aparentemente estavam bem, ninguém imaginava que poderia estar acontecendo alguma coisa, ela se mata. A depressão velada, uma falta de sentido para a vida que ninguém percebia, ela não manifestava. Então é importante fazer essa diferenciação. É importante, então, que todo mundo procure se cuidar bem, ser feliz, procure ajuda, não fique sozinho. Existe uma saída. Isso. A gente quer agradecer de coração sua participação, viu, Padre Rodrigo? Para mim é uma Muito alegria. obrigada, viu, por ter vindo até a gente. E o Padre Rodrigo também, Padre Reginaldo, eu, todos, nos colocamos à sua disposição para poder ajudar.